Romanos capítulo 16. Querendo ou não, não são filhos da barriga, mas são filhos, inevitavelmente, do coração. Quantos filhos? Deus é muito bom. Vamos ler Romanos do capítulo 1 até o... Perdão, Romanos 16, do verso 1 até o verso 16. Acompanhem suas Bíblias. Chegamos lá? Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na Ásia, ou na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônio e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem a Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua igreja aqui, pela Tua igreja estiva. Esteja abençoando, ó Deus, aqueles irmãos ali, como a nós aqui, ó Pai, mediante a iluminação do Teu Espírito, para a compreensão da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, nos ver neste cenário aqui, aquilo que o Senhor tem para nós nesse texto, inicialmente, ó Pai, que talvez achemos que não tem alguma coisa a ver conosco, mas como tem, ó Pai. Nos ajuda a nos enxergar neste ambiente aqui, fala ao nosso coração, fala conosco, ó Deus, nos ensina mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história, e essa história eu acredito que seja verídica. Ou a minha orelha está crescendo ou o aparelho está diminuindo, porque está doendo aqui. E eu acredito que seja uma história verídica pela fonte que eu encontrei essa história, que certa vez o pastor Billy Graham, que eu acho que todos conhecem aqui, se não a maioria, foi homenageado em um determinado encontro de líderes realizado em um certo restaurante nos Estados Unidos. O pastor Billy Graham já tinha estado naquele restaurante em outras ocasiões, mas já havia muito tempo que ele não ia lá, mais de um ano. Mas ao ser servido por um determinado garçom, o pastor Billy Graham ele foi capaz de olhar aquele homem, que servia a todos numa mesa. Ele chamou aquele homem pelo nome, perguntou por sua família
citou o nome da esposa, provavelmente ele conheceu aquele homem nas vezes anteriores, mas há mais de um ano que ele não ia ali. Começou a fazer perguntas específicas àquele homem que deve ter trocado, obviamente, algum tipo de conversa com ele. Obviamente, todos à mesa ficaram espantados com a memória do pastor Billy Graham, um homem já de muita idade. Mas o que mais impressionou os que estavam ali e esta pessoa que faz esse relato é que o pastor Billy Graham hoje é uma pessoa muito pública, proeminente, é um dos homens mais conhecidos em todo o mundo, de acordo com várias pesquisas. Uma autoridade, ou uma pessoa de grande destaque público. Isso chamou a atenção de todos, ou seja, o fato de que ele teve interesse, o homem talvez um dos mais conhecidos do mundo, comprovadamente pela própria sociedade, teve um interesse enorme, uma preocupação enorme por um homem anônimo aos olhos do mundo. Uma figura que talvez pouquíssimas pessoas conhecessem, dali, daquele meio, ou pelo menos que estavam àquela mesa. E o pastor Billy Graham teve um cuidado enorme de olhar para ele, lembrar o nome, se interessar por ele, perguntar por questões pessoais dele, a ponto de chamar a atenção de todos que estavam ali com ele à mesa. Eu creio que da mesma forma, eu estou bastante impressionado com o apóstolo Paulo aqui em nosso texto. O apóstolo Paulo, ele conseguiu pregar o Evangelho de Jerusalém até o Ilírico. Não sei se vocês lembram. Jerusalém, ele pregou o Evangelho em toda esta região, atravessou mar e terra até a região da Macedônia, aqui no alto ao norte, todo o Ilírico, durante o seu ministério público. E agora ele pretendia fazer uma viagem, que a sua intenção era uma viagem de barco, que ele passaria em Creta, mas a intenção dele seria chegar a Roma e de Roma ir para Espanha, para que pregar o Evangelho na Espanha. Ele estava empenhado com isso, ele estava com isso na cabeça. No entanto, ele para o seu trabalho para em Cencreia, uma cidade, talvez um bairro de Corinto, usando a nossa linguagem, escrever esta carta para Roma. Ele para isso. Na verdade, eu posso chamar essa carta de um monumento à teologia bíblica e um monumento à demonstração de que teologia bíblica, boa doutrina, não está na contramão de relacionamento, de pessoalidade, de interesse por pessoas. Mas ele para durante toda essa campanha evangelística ou missionária para escrever para um povo, para uma igreja que ele nunca viu pessoalmente, que ele nunca esteve lá, não conhecia a maioria das pessoas ali pessoalmente. Mas apesar disso, o apóstolo Paulo, neste trecho do capítulo 16, terminando a carta aos Romanos, ele tem mais uma vez o cuidado de cumprimentar muitos desses santos, desses crentes, pelo nome, com alguns detalhes pessoais de convivência. Francamente, talvez entre nós não sejamos capazes de nomear tantas pessoas, ainda mais situações bem específicas que Paulo faz aqui, nem mesmo nós, cada um de nós aqui, sendo da mesma igreja, morando talvez no mesmo bairro, numa cidadezinha tão pequenininha, talvez aqui muitos de nós, se citarmos o nome, não sabemos o que passa um irmão ou outro, se lembrarmos do nome. O apóstolo Paulo nunca esteve em Roma, nunca viu a maioria dessas pessoas. E ele, ao final da sua carta, nomeia um número enorme de pessoas com detalhes. Isso pode parecer até em algum momento, talvez na sua cabeça, o que isso tem a ver comigo, pastor? A pergunta que pode vir. Mas a outra pergunta que temos que fazer é a seguinte:
se Deus preservou soberanamente, de forma inerrante e infalível, esse trecho, esse episódio das Escrituras, podemos ter absoluta certeza. Temos algo aqui muito importante para a nossa exortação e edificação, sem dúvida alguma. Nosso texto, então, começa com uma palavra de elogio, uma preocupação legítima com uma mulher muito especial chamada Febe. Nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive a mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, além de elogiar a irmã Febe, ele pede que a igreja em Roma acolha esta senhora, irmã em Cristo, em suas necessidades, em sua passagem por Roma. Apesar do valor que tem este momento aqui, teríamos mais coisas para falar sobre Febe. De modo geral, quem tem mais contato com as Escrituras sabe que o que envolve este momento aqui de Paulo com Febe é aquilo que para uns justifica a Febe ser uma diaconisa na igreja. Eu afirmo para os irmãos que não há nenhuma base bíblica sólida. Essa palavra serva que está aqui na nossa Bíblia é a palavra diaconia no texto original, que significa serviço ou servir, que é a função do diácono. Mas, entre outras coisas, gramaticalmente falando, essa palavra só existe no masculino, não existe no feminino, a não ser numa aplicação muito diferente daquela que é dada para este contexto aqui, que não justifica eu afirmar aqui agora que a Bíblia está afirmando que a diaconisa ou o ofício de diaconisa existe para a igreja. Eu não encontro ainda base bíblica suficiente para afirmar isso, que Febe tinha o ofício de diaconisa na igreja em Cencreia. Mas algo muito mais do que um mero ofício que pode alguém tentar reivindicar o título. Essa mulher tem virtudes que vão muito além do ofício. O fato histórico é que na igreja do primeiro século, mulheres como Febe, mulheres que serviam na igreja, elas cuidavam de crentes doentes, elas cuidavam dos estrangeiros que chegavam perdidos, sem normalmente casa, sem os começos, num lugar novo. Ela cuidava desse tipo de pessoa. Elas cuidavam, essas mulheres servas nas igrejas do primeiro século, tinham um cuidado muito grande com os presos, as pessoas nas prisões. Na verdade, essas mulheres ensinavam muito a outras mulheres, que é uma clara atribuição das mulheres, segundo Tito, capítulo 2, verso 3 a 5, que Paulo escreve a Tito. Agora, mulheres servas e piedosas como Febe, depois de terem servido durante suas vidas a igreja de Cristo, ficavam viúvas, porque normalmente eram mulheres casadas também, não eram apenas mulheres que estavam numa condição como solteiras ou de celibato. Muitas delas eram casadas, inclusive Febe. E depois de servir a igreja durante suas vidas, ficavam viúvas. Muitas delas, num contexto como do primeiro século, ficavam pobres. E por isso deveriam, então, ser cuidadas com todo carinho pela igreja. É isso que Paulo está fazendo. Olhem para Febe, esta mulher que já foi muito útil para muitos e para mim também. Ela vai passar por aí. Acolham esta mulher com todo carinho, com todo cuidado, porque provavelmente Febe já estava nessa condição de viúva, com poucos recursos, e precisava ser muito acolhida, e ela é tremendamente elogiada pelo apóstolo Paulo. Irmãos, se tem
algo que deveríamos, ou as mulheres poderiam desejar em suas vidas como mulheres crentes, é poder chegar ao final da carreira e dizer que batalharam como Febe e foram honradas na sua alta idade ou no final dos seus dias como mulheres que serviram a Deus durante todo o seu tempo. Está aqui uma boa mulher para termos como referência. Então, independente de possuir algum título, Febe era uma referência de piedade, uma referência de serviço, nada mais, nada menos do que para o apóstolo Paulo. Aí começa dos versos 3 ao 15 agora uma sequência de saudações pessoais. Irmãos, antes de entrarmos nessas saudações, eu quero fazer 3 observações importantes, apenas completando o que já disse um pouco no começo. Paulo não estabeleceu nenhuma igreja em Roma, ele próprio. Na verdade, como já disse, ele nunca esteve em Roma, nunca esteve em Roma. Como já falei também, ele pregou o evangelho de Jerusalém até Ilíria. Agora ele está às vésperas de começar um novo projeto de ministério na Espanha e está trabalhando para isso, mas se nós tivermos uma série em Atos, você vai verificar que houveram alguns impedimentos muito soberanos da parte de Deus. Mas um homem com objetivos visionários como o apóstolo Paulo, decidido a pregar o Evangelho, decidido a não plantar o Evangelho onde ele já vinha sendo plantado, para não semear em cima de aquilo que outros já vinham semeando, como vimos na mensagem anterior. Paulo tinha todos os motivos e as justificativas para nunca ter estado com aquelas pessoas, para não saber o nome de ninguém, para nunca ter estado ali, como vimos também na mensagem anterior, ou visitado alguém. Ele tinha essas justificativas, mas ele não usou do seu trabalho, da sua muita ocupação, para se auto-justificarem no que diz respeito ao cuidado com pessoas. E se alguém considera a teologia bíblica algo frio e impessoal, como alguns gostam de pensar, principalmente alguns da corrente neopentecostal, que desnecessariamente, quase que num processo de autojustificação, por não lerem tanto a Bíblia quanto deviam, acabam atribuindo àqueles que o fazem com mais dedicação um tipo de frieza ou qualquer coisa parecida. Mas se alguém considera a teologia bíblica algo frio ou impessoal, fica completamente sem argumentos com a pessoalidade deste tratado teológico que Paulo escreve aos Romanos. Com o cuidado que o apóstolo Paulo tem com pessoas. Num dos maiores acordos teológicos que temos nas Escrituras, que está aqui na carta aos Romanos. À luz dessas observações, eu quero ainda trazer à luz aqui também algumas características das saudações propriamente ditas que começam no capítulo 3, no verso 3 e vão até o verso 16. Se termos saúdem ou cumprimentem, para cumprimentar você tem que ver a pessoa, né? Tem que enxergar, olhar para ela, para que seja alguma coisa realmente que tenha um efeito, tenha legitimidade. Então o apóstolo Paulo, quando usa a expressão saúdem, ele diz cumprimentem, olhem para ele, saúdem, cumprimentem as pessoas. Esse termo compreendam ou saúdem, aqui dos versos 3 a 16, ele é citado 18 vezes. 18 vezes. Incluindo Febe, 25 pessoas são mencionadas. Eu não sei se eu consigo citar 25 nomes direto aqui. Eu sei nome de, acho que todo mundo. Mas citar assim 25 nomes é algo extraordinário. Eu confesso que eu estou muito aquém daquele que eu busco incansavelmente como referência, que é o apóstolo Paulo, de um homem como esse. 25 pessoas ele menciona pelo nome, que estão ali em Roma. 2 outras pessoas, dentre essas 25, são
especificamente mencionadas, mas não por nome, que é a mãe de Rufo, no verso 15, ou verso 13, e a irmã de Nereu, no verso 15. Duas pessoas estão, dentre essas 25, ou além das 25, duas são citadas, mas não pelo nome. Paulo, então, ele não conhecia todas as pessoas pessoalmente, mas ele sabia de todas elas, e algumas delas por perguntar. Sabia por outros, que falavam o nome delas e ele se interessava, mas essa pessoa quem é? O que ela faz? Onde ela está? Qual é a atribuição? Ela está ocupada com o que na igreja? Ele cita essas pessoas sem estar com elas porque ele se interessou por elas através de outras. Algo muito significativo é que o apóstolo Paulo, ele cumprimenta essas pessoas de uma maneira inclusiva e não exclusiva, ou seja, ele não faz seleção de grupos ou pessoas. Nós vemos aqui, nessa lista de Paulo, encontramos homens, mulheres, judeus, gentios, líderes, vemos no verso 7, temos servos, escravos, até a nobreza está aqui, muito provavelmente, existem ricos e pobres aqui. Então, Paulo cita pessoas de maneira completamente inclusiva, que estavam envolvidos ali no ministério com ele, direto ou indiretamente, que influenciaram aqueles que estavam com ele no ministério. É algo assim impressionante. Impressionante. Isso me faz lembrar o que o próprio apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Gálatas. Ele leva, sem dúvida alguma, a sério aquilo que pensa. Gálatas 3, versos 26 a 28 diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Vamos fazer aqui uma ressalva. Paulo não está dizendo que todos são filhos de Deus e ponto, e mudou de assunto. Ele diz, todos são filhos de Deus, sem vírgula, mediante a fé em Jesus Cristo, vírgula. Então, os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, conforme vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versos 9 a 11. Não é? Tínhamos muito a dizer sobre essas pessoas, mas eu vou já diretamente para um momento que talvez alguns estejam esperando, que está no verso 16. Na primeira parte do verso 16, vemos uma ordem do apóstolo Paulo à igreja. E essa ordem diz: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Algumas versões vão dizer com ósculo santo. E aí? E aí, pessoal? Vamos sair dando beijo porque Paulo mandou. Oh, glória! Será que é isso? Será que é assim que nós devemos lidar com as Escrituras? Porque muitos estão fazendo isso por aí. Não é? Aquilo que lhes interessa, eles tornam radicalmente literal, sem o menor cuidado gramatical e com uma péssima hermenêutica, somente no que interessa. E outros simplesmente ignoram. Não é? Nós precisamos trazer à mente, então, o contexto onde essa ordem é dada, porque é uma ordem. E nós temos aprendido aqui a obedecer às Escrituras. Então poderia, num certo momento aqui, você pensar, mas o pastor vai dizer que não é para obedecer? Claro que não. Eu vou dizer que é para obedecer. O que nós temos que aprender é como. E vamos começar então pela ordem. E por falar em ordem, vamos ver o contexto onde essa ordem é dada. Beijar os amigos. E aqui é literalmente para os homens. Beijar os amigos na testa, no rosto ou na barba
era algo comum no Antigo Testamento. Completamente comum. O outro lá já pedindo para a namorada beijar ele na barba. Não beija não, Marcela. Não beija não. É mole, outro tá assim já. Que coisa. Brincadeira. Não pode dar uma folga. Mas era comum no Antigo Testamento. Os judeus na igreja do Novo Testamento, eles preservaram essa prática. Eles continuaram fazendo isso. E essa prática de beijar um ou outro irmão na fé, como sinônimo da unidade que foi gerada entre eles por Cristo Jesus, se tornou uma coisa, algo muito significativo, um distintivo, muitas vezes, que identificavam os crentes em Jesus naqueles dias. Então, estes gestos identificavam aquelas pessoas como crentes em Jesus Cristo, e isso, com frequência, gerava rejeição dos outros, até mesmo dos familiares dessas pessoas, porque por mais que eles não falassem em alto e bom som, não, nós somos cristãos, nós cremos na obra de Cristo em nosso favor. Eles não precisavam falar, porque já se identificavam os cristãos, quando se encontravam, eles beijavam no rosto um ao outro, na testa ou na barba. Isso gerou rejeição. A unidade dos cristãos, testemunhada por esse distintivo, gerou até mesmo perseguição. Então, com esse pano de fundo, nós podemos responder melhor a pergunta que eu sugeri aqui há pouco. Isso quer dizer, então, pastor, que para obedecer à palavra de Deus, temos que sair dando beijo aqui em todo mundo? Não é uma ordem? É para beijar? Vamos beijar. Deus está mandando. Eu creio que nós, num primeiro momento, diríamos que não. Não é. Mas isso implica em dizer que não é para obedecer o que está nas Escrituras? Então essa resposta não é tão simplista assim. Temos que ter um pouco mais de informações para lidar com verdades e ordens assim tão absolutas e que criam algum tipo de divisão em nossa... podem gerar algum tipo de divisão em nossa lealdade. O fato, meus irmãos, é que obedecer a Deus é muito mais do que se sujeitar a um monte de regrinhas de 1 a 10. Nós já aprendemos isso aqui. Obedecer às Escrituras é muito mais do que pegar um livrinho e colocar lá 1, 2, isso não pode deixar cabelo, não pode deixar isso, não pode deixar a barba, não pode deixar a roupa, não pode deixar... Isso pode, isso não pode? Irmãos, eu acho que nós já amadurecemos biblicamente para entender que obedecer a Deus é muito mais do que se limitar ou nos limitar a uma listinha de 1 a 10, né? A coisa realmente é muito mais significativa e muito mais profunda. E vimos isso lá no Sermão do Monte. Por exemplo, aquela série de quarta-feira do Sermão do Monte. Nós vimos lá a reação de Jesus ao legalismo, a rigidez dos escribas e dos fariseus no que diz respeito à elaboração das regras, mas nem tanto. A elaboração das regras era a manipulação que eles faziam da lei, para dizerem para os outros que eles eram cumpridores e os que não faziam que eram, então, os infiéis e daí vai. Então, simplesmente, o que Jesus veio mostrar no Sermão do Monte é de que obedecer à lei do Senhor é muito mais do que uma maneira manipulada ou articulada de manutenção de regras ou coisa assim. Jesus, lá ao longo do seu sermão, ele enfatizou firmemente que as pessoas deveriam pensar além das regras, além da lei, e enxergar as razões da lei, os motivos da lei. Vocês devem lembrar isso na série do Sermão do Monte, que o não matarás é muito mais profundo do que pegar uma faca e enfiar no peito de alguém. Nós talvez não enfiemos faca no peito de ninguém, mas tenhamos já um grande cemitério
no nosso coração de pessoas que nós já matamos por não querer mais olhar para a cara, por não querer falar, por não querer que aquela pessoa existisse. Então, o que vai por detrás da lei é a decisão de amar aqueles que nos ofendem, como Cristo nos amou, e não apenas não puxar a faca e enfiar em alguém. Foi isso que nós vimos lá no Sermão do Monte, Jesus ensinar. Então, eu creio que já começamos a entender, estamos começando a entender que a ordem do ósculo santo, ela tem alguma coisa a mais por detrás disso do que propriamente repetirmos uma coisa cultural de um momento específico, de um relato da história para um contexto específico. Temos que entender e perceber aqui o que este momento significava, o que ia por detrás da ordem do apóstolo Paulo. Eu creio que um dos princípios que devem nos nortear na hora de lidar com uma ordem dessa nas Escrituras é algo que é superior ou que vai antes de uma atitude apenas repetitiva de cumprir algum pode, não pode. É o que vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Afastem-se de toda a aparência do mal. Sem dúvida alguma, esta ordem bíblica precede. Na nossa capacidade de lidar com a ordem do beijo, saúdem seus irmãos uns aos outros com um beijo santo, deve vir à nossa mente na hora de criar a maneira correta de pôr esta ordem em prática. Deve vir à mente do crente responsável e temente ao Senhor, e não oportunista para fazer desta ordem uma oportunidade para sair beijando. Deve vir à mente, afastem-se de toda a aparência do mal. Em nossa cultura, irmãos, beijar significa algo bem diferente do que significava nos dias de Paulo, pelo menos aquele beijo ali entre aqueles irmãos em Cristo. Sabemos, infelizmente, não tem problema nenhum você dar um beijo no rosto de um irmão, de uma irmã, carinhosamente, respeitosamente, mas cada um sabe o seu limite, cada um sabe o ponto onde deve chegar, porque nas realidades de mundo que a gente vive, beijo, abraço, pegar, abraçar, tem conotações tão diferentes que devemos realmente nos afastar da aparência do mal. Temos que evitar aquilo que pode levar o teu irmão a pecar. E tudo isso deve vir à nossa mente quando nós lidamos com uma realidade como essa. Bem objetivamente, se beijar um ou outro faz com que teu irmão possa vir a tropeçar ou causar uma ofensa desnecessária ao Evangelho de Cristo Jesus, então não beijar pode ser a coisa correta. Pastor, um beijinho à toa, meu irmão, eu não sou criança e nem você. Tá? Você sabe exatamente o que significa um beijo respeitoso e um beijo interessado. E um beijo lascivo. Vocês sabem, adolescentes, jovens, adultos, qualquer um aqui, em qualquer idade. E se não estamos aptos para dar um beijo que não vai envergonhar o nome de Cristo, nem o Evangelho, nem a causa de Cristo, o nosso testemunho, tranquilo, irmãos. Bacana. Mas se você sabe que pode gerar algum dano para teu testemunho e para a vida do teu irmão, então 1 Tessalonicenses 5:22 diz, então não beija. Então temos a resposta bíblica para uma pergunta como essa. Mas precisamos encontrar ainda o motivo desta ordem e como obedecê-la. Precisamos enxergar o que vai por detrás desta ordem. Eu acredito que vai por detrás aqui, a verdade fundamental por detrás dessa ordem bíblica, naquele contexto, e que é aquilo que devemos nos ater agora, é o que representava esse beijo santo aqui. Ele demonstrava a unidade daqueles crentes em Jesus Cristo. Num tempo que falar que era crente geralmente dava cadeia. Naquele momento demonstrava que eles não estavam intimidados em demonstrar publicamente que criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e não no imperador romano, que era um Deus na época. Isso aqui colocava a cabeça deles a risco. Podia valer uma degola. Então a ordem de cumprimentar-se uns aos outros aqui com um beijo é dada aos crentes para que eles não deixassem de testemunhar a unidade na igreja. Entre os crentes em Cristo Jesus, em Roma.
Paulo estava em Roma, essa ordem foi dada para a igreja em Roma. Então nós não estamos nem em Roma, nem somos gentios ou judeus, cidadãos romanos. Ou cidadãos romanos. Então o que eu tenho que me ater aqui? Ao princípio. Ao princípio. E o princípio prevalece de forma muito forte, onde eu acredito que em nossa cultura, um beijo não seja a melhor maneira de demonstrar nossa unidade. Aí pode você perguntar, mas pastor, como é que eu vou então obedecer essa ordem em nossa cultura? Eu vou dar apenas uma dica. Uma coisa muito possível para todos nós. Eu creio que se nós abríssemos nossos lares para aqueles crentes que normalmente não seriam pessoas que nós convidaríamos à nossa casa, não porque são piores ou ruins, não, a gente não tem afinidade, talvez. Convidar aquela pessoa que talvez não seja uma pessoa mais próxima ou íntima de mim, para participar da minha privacidade, para participar das minhas intimidades, do meu convívio doméstico, com o interesse de cuidar dele ou cuidar dela, com o interesse de demonstrar uma amizade bíblica, fraterna. O amor fraternal nos leva a ter cuidado um com o outro. Cuidar de quem nós já cuidamos é importante, mas cuidar de quem está no nosso convívio nós nunca cuidamos é muito importante. Muito importante. O apóstolo Paulo falou com pessoas aqui que ele nunca viu e se interessou por elas porque lá em Cencreia, num bairrozinho de Corinto, se preocupou com pessoas lá em Roma que ele nunca viu e escreve o nome dele nas Escrituras e Deus tem o cuidado de, na sua palavra, decidir que o nome deles estaria aqui, na infalível e inerrante Palavra de Deus. Isso tem que ter valor para nós. Os anônimos, que Deus fez questão de destacar, fez questão de mostrar Paulo tendo cuidado e interesse por eles. Quer demonstrar unidade como crente em Cristo Jesus? Cuide de pessoas que você talvez até hoje nunca tenha se interessado por elas. Põe na tua casa. Mostra carinho, mostra interesse. Se preocupa com elas. Ora por elas, diz para elas que está orando por elas. Eu creio que é uma boa maneira de nós começarmos a demonstrar aquilo que Paulo quis dizer com saúde uns aos outros, com beijo santo. Deixe-me concluir então com aquilo que eu acredito que Paulo, por que Paulo dedicou tanto tempo e esforço a este momento aqui, na primeira parte da última parte da carta aos Romanos, tendo por base tudo que ele ensinou do capítulo 11 para cá, irmãos. É uma sucessão de princípios doutrinários profundos com uma prática, é doutrina prática, é teologia prática que vemos do capítulo 11 para cá. Onde vemos pessoas e mais pessoas envolvidas nessa dinâmica relacional da aplicação da doutrina bíblica. Então eu acredito que Paulo dedicou todo esse tempo a essas saudações finais e a tudo que foi ensinado do capítulo 11 para cá. Por quê? Porque as pessoas devem ser nossa prioridade. Pessoas eram prioridade para o apóstolo Paulo. Este homem pregou o Evangelho, foi perseguido, ameaçado, passou por desafios de todos os tipos. E ele, por amar as pessoas, pregou o Evangelho. Em primeiro lugar, ele pregou o Evangelho. Às vezes a gente quer dar para as pessoas que queremos bem, né? Não crentes. A gente quer mostrar simpatia, a gente presenteia. Tem pessoas que têm facilidade muito grande com isso, essa liberalidade da presença. Eu acho muito bacana isso. Não é uma coisa que é muito fácil para mim, confesso. Muito mais fácil para o Alcione. Mas tem pessoas que gostam de presentear, de dar, de pegar, de levar e tal, parará. Eu creio que o apóstolo Paulo ele tinha como prioridade o que ele tinha de melhor. Ele queria cuidar de pessoas, então ele dava para as pessoas o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor era Jesus. Ele dava. Esse homem pregou inexplicavelmente como esse homem pregou o Evangelho.
preso, enfim. E depois ele mostrou para as pessoas, que ele se interessava por elas como pessoas. Que ele lembrava delas pelo nome. E lembra os outros crentes lá de Roma. Olha, cumprimentem eles. Falem com eles. Olhem nos olhos deles. Cumprimentem. Beijem publicamente para que vejam que vocês foram unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ah, irmãos, que lição que eu estou tomando com essa primeira parte do capítulo 16. Que eu acho que eu não sou bom nisso aqui não, muito pelo contrário. Nós devemos amar e servir a Deus, sim. Mas a forma melhor de fazer isso nós precisamos cuidar dos outros. Essa é a maneira prática de nós amarmos e servirmos a Deus. Nosso serviço a Deus é nos esforçar a demonstrar esse interesse fraterno. Fomos feitos irmãos em Jesus Cristo. E os não crentes? Não pense que nós temos a responsabilidade apenas de cuidar e servir dos crentes. Não ache que se limita a isso a nossa salvação. Você tem um serviço com os ímpios lá do seu trabalho. Você tem um serviço com o seu vizinho ímpio. O serviço de mostrar que você ama a Deus, ajudando, facilitando, encorajando a vida dele. Para que ele veja o amor de Deus em você e se sinta constrangido a ponto de perguntar: o que faz de você uma pessoa assim? Aí você vai dizer: é o que Deus fez por mim através de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Ele me amou e é por isso que eu posso ir na tua direção. Eu quero ir na tua direção. Porque Deus quis vir na minha direção quando mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer lá no capítulo 12. Ele diz que nós devemos oferecer nossos próprios corpos como sacrifícios vivos a Deus, para a sua própria glória. Promoção do bem que vem de Deus na vida das pessoas. A gente tem que fazer isso. Eu creio que essa epístola, essa carta de Paulo aos Romanos, ela, sem dúvida alguma, ela dá uma prioridade espetacular à doutrina bíblica e à boa teologia. Mas ela também dá uma altíssima prioridade a pessoas. Essas duas coisas não têm que andar separadas. Elas podem e devem andar sempre juntas. Irmãos, eu espero e oro realmente que a nossa igreja seja conhecida pelo nosso amor a Deus, pelo cuidado que nós temos em sermos fiéis com a palavra de Deus. Eu quero, insisto, oro e louvo a Deus porque esta tem sido uma identidade, uma identificação desta igreja, nesta comunidade. Mas, além disso, eu quero muito, eu clamo a Deus, eu oro, que a nossa igreja também seja marcada, identificada pelo nosso amor um pelo outro, pelo cuidado que temos uns pelos outros, de dentro e de fora da igreja. Eu creio que não há maneira melhor de nós demonstrarmos que somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Bondoso e amado Deus, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela maneira carinhosa e paciente que o Senhor vem em nossa direção com a Tua palavra. Acredito que nos fazendo ver como não temos desculpas para não obedecer o Senhor e a Tua palavra. Porque somos encorajados pelo próprio Senhor Jesus a perceber aquilo que vai por detrás da lei. Não há uma desculpa, Deus, para não sermos obedientes ao Senhor. Muito obrigado por o Senhor tão carinhosamente nos ensinar, ministrar aos nossos corações a Tua vontade mediante a Tua palavra.
E muito obrigado pela tua paciência, ó Deus, em nos fazer enxergar, ó Pai, que amar o Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, implica, ó Deus, em demonstrar este cuidado que recebemos do Senhor com as pessoas, ó Pai, dentro e fora da igreja. Nos ajuda, Deus. Somos egoístas, eu sou egoísta. Preciso, ó Deus, melhorar. Todos nós precisamos, ó Deus, olhar para o Senhor com gratidão, com temor e tremor, e olhar para a nossa própria vida e não para a do outro, e começar a individualmente fazer a nossa parte, dignamente, por tanto que temos recebido do Senhor. Muito obrigado pelo exemplo que o apóstolo Paulo nos dá de interesse por pessoas, sem abdicar, ó Deus, de um total comprometimento com a sã doutrina. Muito obrigado. Não precisamos fazer uma coisa em detrimento da outra. Muito pelo contrário. Só seremos eficazes e legítimos, ó Pai, no amar aos outros, se a Tua palavra estiver completamente enraizada em nossa vontade. Leva-nos em segurança para os nossos lares, Pai querido. Nos dirige, ó Pai, nessa semana. O Senhor conhece o desafio de cada um, as preocupações, as lutas. Eu peço que a paz do Senhor Jesus Cristo, a capacitação que vem do Senhor, discernimento espiritual, possa, ó Deus, vir sobre a vida de cada um para que possamos tomar decisões corretas. Para que possamos, ó Deus, suportar as aflições, ó Deus, e agir biblicamente diante das tensões que a vida nos oferece. Lembramos da Claudinha, ó Pai, em nome de Jesus, sua família, Luiz. Consola a Claudinha, ó Deus, pela perda do seu pai. Que ela seja em tudo contemplado, ó Deus, pela consolação que vem do Senhor. Assim eu te peço, muitíssimo agradecido, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar-se. Tenha o seu período de oração.